Inicialmente eu queria agradecer muito o convite feito pela Estela e Maria Lídia. É uma oportunidade sempre interessante a gente poder compartilhar alguns pensamentos e acontecimentos afetivos. Afinal, a gente sempre exprime uma espécie de experiência de si mesmo nessas nossas manifestações. Então, eu queria compartilhar um pouco alguns sentimentos ou afetos que me atravessam em relação a essa questão da judicialização da vida e, ao mesmo tempo, fazer uma espécie de aventura, uma pequena aventura espontânea aqui, porque eu vou simplesmente tentar esboçar algumas linhas principais que eu acredito serem destacáveis de todo esse processo múltiplo e complexo de novos poderes que se abatem sobre as novas sociedades que constituem a humanidade, e tentar, ao mesmo tempo, deslocar o foco sem nenhuma pretensão de inovação, mas com um sentimento de urgência. Um sentimento de urgência porque eu percebo cada vez mais algo que de fato me inquieta bastante, me incomoda bastante, e é uma coisa até que me faz sempre pensar em algo que o Nietzsche chama bastante atenção, que é uma espécie de nojo e de desprezo crescente pelo homem que a gente sente. E esse nojo e esse desprezo, diz Nietzsche, são os dois maiores grandes perigos, os dois maiores perigos que nós corremos. Sentir um nojo tal do homem e um desprezo tal do homem que nós possivelmente cheguemos a não querer mais o homem e nem as forças do homem em nós. E o que eu percebo sempre que me incomoda, que é muito frequente nos encontros, nos congressos, nas pesquisas, nas universidades, nos embates, nos combates, é uma espécie muito mais de desfoco do que foco. Um desfoco em relação a algo que é extremamente importante, ao meu ver, e eu raramente vejo contemplado nas falas e nas práticas. E talvez, já que estamos aqui falando de Foucault, o chamado já célebre terceiro Foucault, que é esse Foucault da estilização da existência, deveria começar a saltar um pouco mais aos nossos olhos, porque talvez o Foucault aí nos mostre um caminho, né, que já Spinoza e Nietzsche tinham mostrado bastante, e depois Bergson com menos visibilidade talvez, e principalmente Deleuze, né, um caminho que é o caminho da prática de si, o caminho de um cuidado de si, o caminho de um cuidado da vida, mas um cuidado de um tipo diferente de vida, não a vida como genérica, não um cuidado protecionista, não exatamente uma sobrevivência, um investimento na conservação, mas um investimento na vida forte. Não haveria outra saída para a humanidade senão reencontrar suas forças para poder sim destruir suas formas.
Destruir as formas da humanidade é uma tarefa que deve ser alegre. Ela é alegre para quem sabe apreender a alegria do trágico, a alegria da destruição. Saber destruir, ter gozo por destruição, e retomar um sentido outro da crueldade, eu acho que digamos assim, uma nota de humor que nós deveremos reconquistar. Mas esse humor só é reconquistado, sem ironia e sem deboche, quando a gente apreende a zona afirmativa do vivo, que investe numa vida diferenciada ou numa vida intensiva, e não simplesmente numa sobrevida, numa vida de conservação, numa vida média, mediana, medíocre. Eu acho que não existe outra morte. Essa morte que nós imaginamos é pura ficção. A morte real é a morte, é aquela morte que nós experimentamos a cada momento das nossas vidas, com sentenças de mortes, com o uso de linguagem que mata a cada momento, com o uso da sensibilidade que dessensibiliza a cada momento, com o uso dos afetos que joga fora os afetos a cada momento. É uma prática que nos torna cúmplices. Eu queria chamar muita atenção para essa dimensão da cumplicidade, que não tem nada a ver com culpabilidade. Ao contrário, quando a gente detecta a cumplicidade, a gente começa a perceber até que ponto nós sustentamos, muitas vezes, tudo isso que a gente critica, nas nossas próprias práticas, na nossa maneira de viver. Nietzsche sempre chamou a atenção para um autêntico combate do guerreiro. O guerreiro, ele não combate um inimigo fora, simplesmente, um poder, um capital, um outro. Uma coisa que me incomoda muito, e de novo, cada vez mais, é a gente ter que sempre falar mal. E eu diria até que me incomoda até muito mais ter que falar bem também. Falar bem e falar mal de alguma coisa fora de nós. O tempo inteiro nós estamos focados num outro. Foucault, ele percebeu de modo magistral que nós vivemos não mais em sociedades de soberania, nem mais em sociedades disciplinares, mas em sociedades de segurança, que a partir de Burroughs, Deleuze batizou como sociedade de controle. As sociedades de segurança, elas são as maiores consumidoras de comportamentos de liberdade. Nós vivemos em sociedades de liberdade. Nós vivemos em sociedades muito mais do que o não da lei que proíbe, ou do dever da norma que acopla um indivíduo a uma eficiência normativa, numa gestão de desejo. Nós vivemos numa sociedade que gere o nosso querer, uma governamentalidade, aliás, que gera o nosso querer. Então, o poder mais sutil hoje e dominante é esse que gere o nosso querer. Mas um poder que gere o querer está inteiramente de acordo com o nosso querer. Momento importantíssimo para questionarmos o que é o nosso querer, o que a gente quer, o que a sociedade quer, o que os grupos, as minorias, os movimentos, as tendências, os partidos querem, o que querem nós. É incrível, o Foucault, num certo momento, foi fazer um investimento nas práticas pastorais. E num certo momento ele encontra uma diferença radical, não exatamente uma diferença radical, mas uma certa diferença entre a pastoral judaica e a pastoral cristã. E a pastoral cristã, ela traz um elemento muito interessante e ao mesmo tempo assustador, que é uma pastoral que investe no sacrifício de si, no sacrifício do corpo, no sacrifício do pensamento, no sacrifício do desejo. Qualquer desejo que tenha alguma coisa a ver com o corpo, com o pensamento, com a natureza, é do demônio. E a vontade de Deus deve se instalar no coração do homem. Essa prática
que o cristianismo inventou, que os primeiros padres da igreja inventaram, é uma prática de sacrifício da diferença. É uma prática que elimina toda e qualquer diferenciação. A diferença só é tolerada desde que submetida, né, a uma verdade, né, e uma renúncia espiritual, corporal e desejante. Essa renúncia está no coração do sujeito moderno. Nós vemos o que nossas sociedades têm a ver com isso. O estado de polícia, ele já é um investimento, né, a partir de um ultrapassamento da sociedade de soberania. Não que a sociedade de soberania esteja extinta, ela está cada vez mais presente em nós, assim como a sociedade disciplinar, mas o estado de polícia, inicialmente, ele se utiliza do tal modelo da peste, em vez do modelo da lepra, célebre já na obra de Foucault. Eu não vou me deter aqui porque não temos tempo. Mas, enfim, um modelo que vai produzir alma e vai produzir corpo. A norma é diferente da lei, porque a norma é uma regulação permanente, né? E a regulação permanente, ela incide sobre o comportamento permanente, incide muito mais sobre o que eu posso fazer do que sobre um ato eventualmente que foi praticado ou infracionado, né? E o que eu posso fazer, né, se torna agora objeto de um comportamento, além de um comportamento simplesmente criminoso ou doente, um comportamento anormal. Mas a norma, na verdade, não tem nada a ver com um suposto ideal de verdade universal. A única verdade universal que tem na norma é uma espécie de coesão sem a qual a sociedade não se continua a si mesma. Uma certa sociedade, uma certa formação de poder. A norma, ela tem uma positividade. A lei está a serviço dessa positividade, né? Se a norma, ela passa a ser dominante num certo momento, no estado de polícia, muito mais do que a lei segue sendo um mecanismo de demarcação, né? Mas exatamente para ter um efeito de produção, de construção, e é essa tal da positividade que o Foucault detecta na questão do poder, o seu modelo produtivo e não repressivo, né? A produção de almas e de corpos. A produção de normalidade, na verdade, é a produção de prepostos em nós. Ora, essa vontade que é excluída na prática pastoral é, na verdade, a mesma que é posta em jogo a partir do estado de polícia ou da sociedade disciplinar. Essa vontade simplesmente agora é autorizada a partir do momento em que ela renuncia a si mesma, a colocar aquilo que Nietzsche chama de tipo reativo no lugar das potências afirmativas da vida. O tipo reativo em mim é aquele que vai ter autorização suficiente. É o regime da autorização, o regime da autoridade que faz dublê com o regime despótico do terror. Autoridade humanista e terrorismo despótico têm a mesma natureza. Essa autoridade humanista, né, ela vai ter basicamente dois modelos: um modelo jurídico e um modelo empirista. O modelo empirista inglês, na verdade, é o que vinga, né? O Foucault, nas análises que ele faz do liberalismo alemão e do liberalismo americano, vai detectar duas condições do novo capitalismo, né? Uma que investe numa certa formalização, sem a qual o livre mercado, o livre empreendimento não se constitui e não se prolifera, e a outra onde há um sujeito radical de desejo impenetrável ao controle do governo. É um liberalismo radical, um economicismo radical, que vai fazer da lei inteiramente, ou da norma, inteiras funções desse desejo.
de um sujeito de interesse acima até do sujeito de direito. O sujeito de direito como um efeito, um regulador do sujeito de interesse. O sujeito de interesse, na verdade, traduz o desejo mais puro de um liberal, o sonho mais puro de um liberal. O mínimo de governo e o máximo de liberdade. Ora, essas sociedades de liberdade são as mesmas que nós consumimos. A gente vê, num certo passado recente, a gente via os povos do leste clamar por liberdade. Essa mesma liberdade que a gente jogava fora ou banalizava, que nos enfiavam goela abaixo aqui no Ocidente. Quando o homem se questiona em relação ao que ele quer efetivamente, é muito difícil ele saber exatamente o que ele quer, mas mesmo que ele saiba, ele não implementa isso que efetivamente ele quer. E a gente vê, lamentavelmente, uma coincidência desse desejo de liberdade, fazer coro com um desejo de segurança. Foucault diz, as sociedades de segurança, elas são, na verdade, consumidoras, antes de tudo, de liberdade. Todos queremos ser livres e afirmar os nossos desejos. Então eu queria afirmar algo um pouco dissonante, talvez. A gente começar a desfocar um pouco da questão de um objeto negativo, um suposto objeto negativo, e começar a questionar sobre a natureza do desejo em nós. E, ao mesmo tempo, apreender por que a sociedade demanda por leis, por normas, por curvas de normalização, por expansão do campo de liberdade, mas não sem segurança. Quer dizer, o que nos move nos nossos investimentos, nas nossas críticas e nas nossas supostas invenções? Será que a gente inventa suficientemente? Quer dizer, o que está no bojo de uma prática punitiva? A Estela levantou bem a questão da penetração dos microtribunais, essas práticas normativas permanentes demandadas pela própria sociedade. É muito importante, Foucault sempre lembra, as lettres de cachet eram demandadas muito mais pelo povo do que por altos funcionários do rei. É uma família que às vezes solicita um internamento, uma intervenção. Há uma zona de coincidência, e o Foucault de novo vai dizer que a governamentalidade implica uma coincidência do governo dos outros com o governo de si. Quando nós imaginamos ter a vida nas próprias mãos, o governo de nós mesmos, e esse governo de nós mesmos ele coincide com o governo dos outros, há que se desconfiar. Alguma coisa não vai bem. E no entanto, nós temos esse sonho. No século XIX houve um sonho jurídico que era evitar a gradação das penas em cima de uma gradação de certeza. Eu não tendo muita certeza, eu busco atenuantes e diminuo as penas. Então eu sonho, na verdade, com a certeza íntima, e a certeza íntima é uma razão de sujeito, como sujeito kantiano, que ela coincide com o objeto ideal. Entre o objeto ideal e o sujeito de conhecimento não haveria mais distância, há uma comunicação, há uma unificação. E isso implicaria um puro dever ser no meu interior. O ideal de uma sociedade que se autogoverna seria esse, o ideal de uma autonomia que introjeta um puro dever ser, que nós não precisamos mais de nenhum tribunal, de nenhuma polícia, nós nos autogerimos, porque sabemos muito bem, como diz Nietzsche,
Eu não quero mais que Deus me carregue, ou que eu carregue ideais, ou seja, carregado por ideais. Eu mesmo sei o que devo fazer. Eu me carrego. Né? Que autonomia é essa? Seja de um sujeito jurídico, seja de um sujeito de interesse. O que eu queria chamar a atenção é que nós, que somos consumidores de liberdade, demandamos na mesma proporção mais segurança. E quando demandamos segurança, nós não demandamos simplesmente por uma lei que nos proteja de um suposto mal que vem de fora. Nós demandamos num empoderamento do homem. Essa diferença entre empoderamento e potencialização eu queria chamar também a atenção. A lei, a norma e a normalização são meios positivos de empoderar o homem. Não são simplesmente, o homem não é simplesmente vítima disso. Há uma cumplicidade nossa. Quando demandamos leis ou normas ou normalização, nós investimos no capital humano. Foucault viu muito bem essa questão. Nem os marxistas, nem os liberais, raros pensadores da economia entenderam o capital ou a força de trabalho como capital. E há um certo momento em que a própria sociedade liberal se dá conta que o maior de todos os capitais é o próprio homem. O homem se torna capital, investimento de capital. Então há uma produção de subjetividade, há uma produção de forças, há uma produção de afetos, há uma produção de comportamentos que nós compramos como sendo comportamentos ideais, liberais, que nos levam a um sucesso, a uma felicidade e tal. Nós já estamos encerrando. Uma vez que é bastante limitado. É o que? 1 minuto, 2, 5 minutos? É bastante. Então, eu vou aproveitar em 5 ou 4 minutos para chamar a atenção uma coisa. A judicialização, antes de tudo, é um negócio, tá? Ela faz parte de meios de produção das forças humanas, tá? O homem é fabricado através da judicialização. Nós não somos simplesmente vítimas, nós somos cúmplices da judicialização. Nós demandamos e praticamos judicialização, e não simplesmente usando a lei, usando a norma, ou usando curvas estatísticas de normalização, mas pela nossa própria maneira de sentir e agir, no nosso olhar, no nosso ouvir, na nossa sensibilidade, no uso dos nossos afetos. Nós já somos judicialistas. Muitas vezes nós atacamos a judicialização sendo justiceiros, enquadrando. E só enquadra quem não cria. É essencial, né, a gente começar a perceber que há um inimigo em nós. E o inimigo em nós está sempre emergente quando nós fazemos um mau uso daquilo que nos acontece. Quando nós fazemos um mau uso daquilo que nos acontece, nós temos a matéria para a judicialização. É preciso detectar essa matéria. Se a gente não detecta essa matéria, a gente fica atacando sintomas e metendo o dedo na ferida e virando sacerdotes de uma antijudicialização. Não adianta nada. Atacar a judicialização é, antes de tudo, atacar as causas. E atacar as causas é atacar a fabricação da matéria que judicializa. E a matéria que judicializa é a produção de uma miséria afetiva, né? E essa produção da miséria afetiva está no nosso cotidiano. O tempo inteiro, nós, em última instância, somos capazes até de medicalizar os nossos filhos, de internar os nossos pais, de demandar por um socorro terapêutico, né, de normalização, porque não damos conta da intensidade. E a intensidade é aquilo que mais nos incomoda. As vidas tornadas fracas não toleram a intensidade, não toleram a vida ativa e criativa, não toleram a diferença sem intencionalidade, porque a vida ativa e afirmativa não tem intencionalidade, portanto ela vai incomodar e provocar desordem fatalmente. Ela não é aceita. Mas quem disse que nós queremos ser aceitos? Quem disse que nós queremos permissão? Por que vamos demandar aceitação? Porque não nos fazemos fortes, porque não cuidamos de nós mesmos. Eu queria saber se nas universidades
a gente já começou a fazer pesquisas e investimentos em reais cuidados de si. Não cuidados tutelares, mas produção de forças ativas em nós. Se a gente já sabe fazer distinção entre o ativo e o reativo em nós. Se a gente já sabe que é muito mais importante que o ativo seja dominante em nós do que o reativo. Se a gente sabe adestrar as nossas forças reativas. Se a gente sabe criar uma memória de futuro ao invés de usar a memória para se vingar. A memória é fundamental, mas não a memória das marcas, a memória dos estados, essa memória de caranguejo que nos arrebata para um passado, nos atola no passado, faz com que percamos o devir e nos penduremos num sonho de futuro, né? Numa projeção de futuro. Essa memória é fundamental, essa memória da vontade, essa memória do desejo, essa memória da potência, essa memória de futuro, esse direito ao futuro. Esse direito ao futuro, ele só é exercido quando eu também faço a lição de casa. Exercer uma crueldade sobre as minhas próprias forças que querem acomodação, que querem proteção, que demandam por um ideal de existência. É preciso que eu reencontre as forças em mim que criem as condições de existência. É isso que Foucault falava de estilização da existência. Ele vai encontrar lá nos gregos, porque os gregos ainda eram suficientemente saudáveis, essas dobras de si, essas práticas de si, a reconquista da força que estiliza e que cria uma ética aliada a uma estética e não uma moral, né? Então fazer de si uma obra de arte, fazer de si uma força, só os fortes não precisam de justiça, ou de judicialização, ou de enquadramento, ou de verdade, porque os fortes sabem que todo sentido é afirmação de potência que volta como alimento, como intensificação da própria vida, né? Flui alegria ativa de si. Então, esse investimento nas forças ativas, né? Foucault não ficou na judicialização, não ficou na denúncia, né? Foucault vai dizer, a judicialização é um negócio, é um meio de produção sem o qual não se produz capital humano. É preciso ver o aspecto positivo. Por que todo mundo pratica a judicialização? Né? Eu não vou dizer todo mundo, mas é dominante. Há uma cumplicidade social, porque funciona. Porque funciona. Todo ser fraco quer o poder, ou ser tornado fraco, porque não existe fraco na essência. A gente é tornado fraco, a gente é enfraquecido. E a judicialização é um meio de nos separar do que podemos, de nos enquadrar, para daí a gente comer na mão do poder. E quando a gente aprende o caminho, a gente judicializa também. Como diz Elias Canetti, aquele que sofre um aguilhão, goza repassando o aguilhão, e se empodera também. Então, é esse desfoco que eu queria produzir aqui, um certo incômodo, talvez, porque é necessário, ao meu ver, é urgente chamar a atenção sobre ou focar a atenção nos devires. O que são os devires? Não é aquilo que eu faço imitando o outro, né, copiando o outro, me identificando com o outro, fazendo como o outro. Os devires é aquilo que eu me torno, aquilo que a minha potência se torna, segundo a maneira como ela estiliza a existência, segundo as condições de existência que ela estabelece nas relações. As condições de existência estão em nossas mãos. Nós podemos mudar isso. Então é preciso a gente, só agora sim finalizando, retomar ou inventar, talvez, porque é possível que a gente nem saiba disso, né? O sentido que é produtivo da linguagem. Nós nos expressamos majoritariamente no meio semiótico. O homem existe semioticamente, assim como ele existe pelo movimento, pelos afetos, ele existe semioticamente. E a semiótica, né, ela tem um poder incrível, né, ou uma potência. Depende do uso que eu faço da linguagem, eu posso produzir regras de passagem, e não normas, normalizações ou leis. Regras de passagem que sejam verdadeiras razões de composição de potências, e não razões de proibição, razão de deveres ou afirmações de desejos que são desejos de homens fracos. Os desejos liberais, obviamente, são desejos de homens eunucos, de homens impotentes, de homens separados do que podem. Daquele homem que a psicanálise ortodoxa afirma como
incurável. Né? Esse desejo de eunuco, é desse desejo que se trata o que nós queremos. Então, era isso basicamente que eu queria.